Você senta para estudar, lê o PDF, passa caneta colorida, assiste videoaula, sublinha o livro e termina com aquela sensação gostosa de hoje eu rendi. Preste atenção no que eu vou te falar. Essa sensação é uma armadilha e é exatamente ela que pode estar sabotando a sua aprovação sem você perceber. Então já curte esse vídeo, pois eu vou te ensinar a aprender o conteúdo do seu estudo mais rápido. Deixa eu te contar rapidinho sobre um cara chamado Scott Wang. Esse cara decidiu cursar a graduação inteira de Ciências da Computação do MIT, uma das faculdades mais prestigiadas do planeta. Isso em menos de um ano. E conseguiu. No ano seguinte, resolveu aprender 4 idiomas: português, francês, mandarim e coreano. Em menos de 12 meses, ele chegou à fluência nos 4 idiomas. Depois disso, ele virou um palestrante e escreveu um best-seller chamado Ultraline, contando o que está por trás dessa capacidade fora da curva. E esse algo por trás tem um nome chamado de meta-aprendizagem, que é basicamente a capacidade de aprender a aprender. E aqui vai uma verdade que talvez ninguém tenha parado para te falar. Você aprendeu o conteúdo a vida inteira, história, matemática, direito, mas nunca aprendeu o método de aprender em si. É como querer correr uma maratona sem nunca ter treinado respiração. Então, nos próximos minutos, eu vou te mostrar 5 princípios da meta-aprendizagem. Mais importante do que isso, porque eles funcionam no seu cérebro, para você conseguir aplicar já na sua próxima sessão de estudo. Vamos começar pela dor que quase todo concurseiro conhece. Você faz tudo aquilo que eu escrevi ali no começo: lê, marca, sublinha, e fecha o dia com aquela sensação de que rendeu muito. O problema é que essa sensação boa é uma cilada. Ela até tem um nome dentro da ciência da aprendizagem chamada de ilusão de influência. Funciona assim: quando o material parece fácil, quando ele parece familiar, o seu cérebro confunde duas coisas que são completamente diferentes. Ele confunde reconhecer com saber. Aí chega o dia da prova, aquele reconhecimento simplesmente evapora e a resposta não vem. Você olha para a questão e pensa: eu já vi isso, eu sei que já estudei, mas não consegue puxar a resposta. Então entende comigo uma coisa: o obstáculo real não é a falta de horas, não é. O obstáculo é estudar de forma passiva, sem estrutura, sem um sistema para reter o que você aprendeu. E aqui está o detalhe cruel: você pode dobrar as suas horas de estudo, mas se o método for passivo, você dobra junto o volume daquilo que você esquece. Os 5 princípios que eu vou te passar agora atacam exatamente essa raiz. E a virada de chave começa por uma regra bem simples. Antes de mergulhar em qualquer conteúdo, entenda primeiro como aquele conhecimento se aprende. Ou seja, método vem antes de esforço. Sempre. Não é estudar mais, é estudar melhor. Guarde essa frase porque ela é o fio que costura tudo o que vem agora. Os 5 princípios são um mapa dessa regra. Então bora pro primeiro princípio. Princípio número 1. Domina o fundamento antes de correr pro avançado. Deixa eu te fazer uma pergunta: o que torna um chefe de cozinha um chefe? Tem gente que cozinha a vida inteira e ainda faz aquela gororoba que nem cachorro consegue comer. Tem gente que até que faz uma comida decente, mas o chefe entrega em outro nível. Não é porque ele decorou mais receitas, é porque ele domina os fundamentos. Controle da temperatura, método de coação, combinação dos sabores, técnicas de cortes. Toda habilidade ela é feita de fundamentos, e quanto mais claros e sólidos eles estiverem na sua cabeça, mais rápido todo o resto se encaixa. No concurso não é diferente. Antes de você ficar decorando aquela jurisprudência mais exótica, aqueles detalhezinhos perdidos, domine primeiro a base, a teoria geral, os conceitos estruturantes de cada disciplina, o texto seco da lei que mais cai. Na prática, o que você faz é isso: identifica os 3 fundamentos de cada matéria. Em direito constitucional, por exemplo, os princípios fundamentais, os direitos e garantias vêm antes das minúcias. E só avance para o próximo conteúdo quando o básico já estiver no automático, respondido no reflexo. E por que isso funciona? Porque o seu cérebro aprende conectando o que é novo com aquilo que ele já sabe. Fundamentos sólidos formam o que a gente chama de esquemas mentais. Os esquemas são estruturas de conhecimento onde cada informação nova vai se pendurar. Sem essa base, o conteúdo avançado não tem onde grudar e simplesmente escorrega da sua cabeça. Princípio número 2. Entenda a estrutura do conteúdo, não decore pedaço por pedaço. Imagine só o absurdo que seria tentar aprender um idioma decorando o dicionário, palavra por palavra. Você chegaria aos 78 anos de idade sem falar nada. Agora, se você pegar um avião e ir morar no país, já é melhor, porque você pelo menos fica imerso no conteúdo. Mas ainda falta o principal: conhecimento estrutural. Olha só como isso é poderoso.
Em português, uma palavra terminada em R provavelmente é um verbo. A maioria das línguas do mundo se organiza em sujeitos, verbos e predicado. No momento em que você enxerga a estrutura, você começa a identificar padrões. Sua velocidade dispara de um jeito absurdo. E é aqui que vai a boa notícia. Tudo que você quer aprender já foi estruturado por alguém antes de você. Então o que você faz é, antes de mergulhar de cabeça numa disciplina, gaste um tempo mapeando a estrutura dela. Como o edital divide essa matéria, qual que é a lógica interna dentro dela, o que se conecta com o que. E também não deixe de estudar a estrutura da banca. Como que ela cobra, quais das pegadinhas ela repete, quais temas são a espinha dorsal na prova. Isso, na psicologia cognitiva, tem um nome: aprendizagem significativa, que é o oposto de decoreba mecânico. Quando o material está organizado de forma lógica, a codificação da memória acontece de um jeito muito mais profundo. E depois, na hora de procurar aquilo, fica muito mais fácil. Ou seja, padrão organizado é igual memória durável. Princípio número 3. E é esse aqui que separa o concurseiro teórico do concurseiro que passa. Busque a aplicação mais direta possível. Resolva questões. Quem faz faculdade sabe o que eu estou falando. O que a gente aprende na sala de aula é totalmente diferente do que o mundo real exige. E sabe por quê? Porque o ensino tradicional é indireto. Ele te entrega a teoria, a abstração e te deixa se virar para aplicar depois. E nós, seres humanos, somos péssimos em lidar com o abstrato. Aprender assim é mais difícil, é mais fácil esquecer e ainda enche a cabeça com conteúdo inútil que não serve para o seu objetivo. A solução é ir direto para a aplicação. Quer aprender marcenaria? Faça uma tábua. Quer aprender programação? Programe alguma coisa. Quer passar em um concurso? Resolva bastante questões da banca. Mas não depois que você estiver pronto, é desde o começo. Então, na prática, intercale teoria e questões desde o primeiro dia. Lê um tópico? Resolva questões dele na hora. E priorizar questões da própria banca do concurso. E por que priorizar questões da própria banca do concurso? Porque é o contexto mais direto possível daquilo que vão cobrar. A ciência por trás disso chama especificidade da codificação. A sua memória é recuperada com muito mais facilidade quando o contexto de estudo se parece com o contexto cobrado. Ou seja, resolver questões é literalmente estudar dentro do contexto da prova. Cada questão que você responde de cabeça já aciona o mecanismo do próximo princípio. Princípio número 4. Combine a prática com treinos direcionados à sua fraqueza. Repare numa coisa curiosa. Jogador de futebol joga a vida inteira e mesmo assim ainda precisa treinar. Por quê? Porque só praticar não basta. É preciso combinar a prática com treinos específicos que atacam sua maior deficiência. Pense numa pessoa que canta como se estivesse estrangulando um gato. Só cantar mais não resolve e ainda tortura quem está por perto. É preciso diagnosticar o problema. É afinação, é técnica vocal, é fôlego e treinar justamente aquele ponto fraco. Agora, o erro clássico do concurseiro é fazer exatamente o contrário. É ficar refazendo aquilo que já domina porque dá prazer, porque massageia o ego. Só que isso não move o ponteiro. Você resolve 50 questões de português, acerta 48 e se sente ótimo, beleza. Mas você já sabia português. Usa o seu desempenho nas questões com diagnóstico, onde você erra mais. É ali que está o seu ouro. E, principalmente, tenha coragem de treinar o desconfortável, porque é justamente ele que gera o maior salto. Isso também tem nome, chama-se prática deliberada, que é um conceito muito ligado ao pesquisador Anderson Eckson. Treino focado, com feedback sobre pontos específicos de melhoria. E quando você for recuperar aquilo que você ainda não domina, você cria uma coisa que os pesquisadores chamam de dificuldade desejável. Aquele esforço que parece incômodo, que dá uma sensação ruim, mas é exatamente o que grava a informação de verdade no seu cérebro. E agora chegamos ao princípio número 5, o princípio decisivo, aquele que de fato separa quem passa. Transforme a memória de curto prazo em memória de longo prazo. Deixa eu te provar uma coisa. Você provavelmente não lembra da metade do que aprendeu na escola. O que é revoltante quando você pensa que nos anos que passou lá dentro. Mas isso não é falha, é o padrão do cérebro humano. Esquecer é o comportamento padrão do cérebro. A mágica do aprendizado está em conseguir transportar o conhecimento da memória de curto prazo para a memória de longo prazo, pois é ali que o conteúdo fica para sempre no seu cérebro. Repara, você nunca mais esqueceu o que significa a palavra ponte
ou a palavra gato. Para você, concurseiro, esse princípio é decisivo, porque não adianta nada você aprender em março aquilo que você esquece em maio. Então, o que você pode fazer na prática são duas coisas. A primeira, adotar a revisão espaçada. Em vez de revisar tudo aquilo de uma vez, você revisa cada conteúdo em intervalos que vão crescendo. Por exemplo, um dia depois, 7 dias depois, 30 dias depois. Segundo, você faz recuperação ativa. Isso significa fechar o material e tentar lembrar de cabeça antes de reler o seu conteúdo. As questões, elas são perfeitas para isso. E aqui a regra é dura: nunca confie na releitura passiva como método de fixação. Ela engana, mas não fixa. E por que tudo isso funciona? Lá no fim do século XIX, um psicólogo chamado Emerson mapeou uma coisa chamada curva do esquecimento, que é aquela queda acentuada de retenção conforme o tempo passa. A repetição espaçada combate essa curva, reativando memórias pouco antes dela desaparecer. E isso fortalece a consolidação no seu cérebro. Já a recordação ativa aciona o efeito teste, que simplesmente o ato de puxar a informação da memória fixa muito mais do que reler. Resumindo numa frase só, lembrar é aprender. Agora, se eu tivesse que colocar esses 5 princípios em uma única frase, seria essa: o seu cérebro grava aquilo que ele se esforça para recuperar de forma organizada e espaçada no tempo. Reler é confortável e quase inútil. Recuperar com esforço é incômodo e poderoso. E eu preciso ser honesto com você sobre uma coisa: no começo, isso dá mais trabalho. Resolver questões antes de se sentir pronto, tentar lembrar de cabeça em vez de reler, insistir justamente naquele assunto que você odeia, tudo isso é mais desconfortável do que passar a caneta amarela num PDF. Mas presta muita atenção nisso. Esse desconforto não é sinal de que você está indo mal, é o sinal que você aprendeu de verdade. A releitura é agradável porque ela é fácil, e é fácil justamente porque ela não está te mudando. Depois de algumas semanas, o método vira hábito, o hábito vira fluência, aí você sente a virada, você passa a aprender muito mais em menos tempo, e o mais importante, não esquece mais. Então vamos amarrar tudo: fundamentos sólidos, estrutura antes do decoreba, aplicação direta de questões, treino focado nas suas fraquezas e revisão espaçada para nunca mais esquecer. 5 princípios e uma só mensagem: você não precisa estudar mais horas, você precisa aprender a aprender. A meta-aprendizagem é a alavanca que multiplica cada hora que você já investe. Eu quero que você feche esse vídeo e não faça nada. Então eu vou te dar um primeiro passo concreto para hoje. Na próxima sessão de estudo, faça só uma troca. Pega 30 minutos que você gastaria relendo o PDF e transforma em 30 minutos de questões e recuperação ativa. Só isso. O seu cérebro e a sua nota na prova vão sentir a diferença. E antes de sair, comenta aqui embaixo qual desses 5 princípio você mais deixa de lado na sua rotina de estudo. Se é revisão espaçada, se é resolver questões desde o começo, se é insistir nas suas fraquezas. Escreve aí, porque isso me ajuda a preparar os próximos conteúdos com base no que realmente vocês precisam. Se esse vídeo fez você enxergar o estudo de uma maneira diferente, se inscreve no canal para não perder as próximas estratégias. E se você quer receber os materiais, os avisos, as orientações mais de perto, o link do nosso grupo do WhatsApp está aqui na descrição. Temos também uma mentoria totalmente focada para concurso público, que utilizamos todas essas técnicas que garantam a sua aprovação. E o link também está aqui na descrição. Te espero até o próximo.